Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champion. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. E hoje vamos comentar um pouco do que foi a derrota do Santos para o Palmeiras. Estou gravando esse vídeo logo após o jogo, mas só que eu não vou soltar isso, obviamente, como se fosse um pós-jogo. Vai ser realmente no dia exato, no dia seguinte ao jogo do Santos e Palmeiras. Foi realmente um jogo difícil de se assistir, tanto por parte do Palmeiras como por parte do Santos. 1-0 morto, 1-0 chorado. Poderia muito bem ter sido um 2-0 do Palmeiras se não fosse o Brasão salvando perto do final do jogo. Mas confesso que durante o jogo, até certo momento, eu vi o Santos sendo mais predominante, o Santos sendo mais dominante que o próprio Palmeiras. Então a qualidade do jogo realmente foi muito ruim. Porque se chega numa situação em que o Santos está dominando a partida, realmente as coisas estão indo de mal a pior. Mas é aquela, né? Conta a história quem vence. O Palmeiras foi o vencedor, ganhando por 1-0 e agora fazendo 6 pontos no Paulistão, meio que já, não diria que relaxa, mas fica mais tranquilo para os próximos jogos, porque vai ser como se fosse uma fase de grupo, ou mesmo um início muito rápido, e assim, não se pode ficar realmente perdendo muitos pontos, e o Santos já entra numa situação bem complicada, enquanto que o Palmeiras relaxa um pouco mais. Então, essa situação do Paulista é muito favorável para o Palmeiras e agora se tornou um pouco mais complicada para o Santos. Então, eu já vou iniciar aqui o vídeo, então eu gostaria de pedir que você deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora analisar o jogo entre Palmeiras e Santos. Como eu já disse, o jogo terminou por 1-0 para o Palmeiras, gol do Alan aos 41 minutos do primeiro tempo. Palmeiras que, até esse determinado momento do gol, o Palmeiras estava realmente sendo, não diria dominado pelo Santos, mas era um jogo muito lá e cá. Tanto o goleiro do Palmeiras como o goleiro do Santos não faziam grandes defesas, então estava sendo realmente um jogo muito ruim de se assistir. Não era aquele jogo bem trabalhado em que os times conseguiam realmente trabalhar bem a bola e chegar até o gol, mas entre o Santos e o Palmeiras até o gol, o Santos estava realmente sendo um pouquinho melhor. Depois que o Palmeiras fez o gol, foi realmente um desespero de um lado para o outro que não fez o menor sentido. Então, assim, pontos para o Palmeiras, obviamente, conseguiu a vitória e garantiu os 3 pontos. E fica a observação para o Santos de que se realmente o Vojvoda sabe o que está fazendo dentro do Santos, porque, na minha opinião, é uma situação totalmente complicada em que o próprio treinador se coloca escalando certos jogadores. Não faz o menor sentido, não sei o porquê que o Vojvoda está fazendo isso no Santos, mas se é o treinador que a gente tem, não tem muito do que se reclamar. Mas por parte do Palmeiras, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, vence mais uma partida, um time agora mais próximo do seu time titular, ainda com a ausência do Vitor Roque, que só chegou a entrar no segundo tempo, mas já é um esboço de um Palmeiras que vai se prosseguir nos principais jogos dessa temporada. Ainda vão haver algumas contratações, provavelmente o Abel Ferreira vai fazer algumas modificações de um jogador ou outro, principalmente na parte da escalação, mas igual eu falei, já vai se esboçando um estilo ou mesmo um time do Palmeiras que possa ser titular assim, absoluto, só que fica difícil quando você tem várias competições para competir, que precisa realmente misturar ou mesmo modificar o time várias vezes. Eu resolvi aqui trazer para vocês a escalação que o Vojvoda fez do Santos. Eu acredito que devido às peças que o Vojvoda tinha em mãos, talvez poderia ser um pouco melhor, porque eu vou dizer para vocês o que, na minha opinião, o Vojvoda pecou em fazer esse tipo de escalação. Mas foi um time que verdadeiramente dominou um pouco o Palmeiras, conseguindo pressionar até mesmo a sua saída de bola. Então é aquele tipo de esquema tático que a gente vê que consegue talvez entregar alguma coisa. O problema é que o próprio Vojvoda conseguiu prejudicar o Santos fazendo umas substituições no segundo tempo totalmente ridículas, que eu já vou chegar lá. Mas analisando principalmente a escalação que o Vojvoda fez, eu acho que no setor defensivo não tinha muito o que inventar, colocando o Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Gonzalo Escobar. Confesso que eu não gosto muito do Zé Ivaldo, acho um jogador bem grosso, e no lugar dele gostaria muito que o Luan Pérez se recuperasse e pudesse realmente tomar a posição, porque não confio em nada no Zé Ivaldo, porque o cara é realmente maluco. Na parte da volância,
Temos o Ilharão e Schmidt, outro jogador que eu não gostaria que fosse titular, que é o Schmidt. Já é o segundo jogo que ele não veio atuando bem, e no lugar dele eu colocaria o Zé Rafael. Mas como o Zé Rafael teve problemas no primeiro jogo por causa de conjuntivite, não sei se ele estava tão apto assim para jogar esse segundo jogo. Bom, é aquela, a gente não tem acesso total aos bastidores, então não dá para saber se o jogador está realmente 100% apto a jogar. A situação é, o Zé Rafael é melhor que o João Schmidt e ele dá certinho com o Ilharão, porque o Ilharão é um volante que não sai muito pro jogo e ajuda bastante o setor defensivo, enquanto que o Zé Rafael já é um volante que gosta muito de sair pro jogo e tem, obviamente, uma qualidade maior que o João Schmidt no passe. Já partindo pra frente, e aqui eu vou chegar no problema para vocês, que são os 4 jogadores que o Vojvoda colocou pra frente. Tive até complicações pra realmente entender o que o Vojvoda pensou, porque ele tacou o Álvaro Berreal na direita, porque o jogador retorna que não jogou no primeiro jogo, então ali é a posição dele mesmo. Só que aí o Benjamin Roleiser é um jogador que não pode atuar pela ponta. Ele não sabe, é um jogador que se apaga quando vai pra ponta, e ele precisa realmente ficar no meio do campo, justamente na posição que, na teoria ou futuramente, vai ser o Neymar. Mas é onde ele consegue render da melhor maneira possível. Não tá com o Roleiser na ponta, que ele não sabe fazer nada com a bola. Realmente você acaba matando a capacidade do jogador. E na frente, também não consegui definir quem era realmente atacante e centroavante entre Tassiano e Lautaro Dias. A gente poderia muito bem colocar aqui, o Lautaro Dias era o centroavante e o Tassiano um falso 9. Poderia muito bem entender isso, mas por diversas vezes se via Tassiano atuando pela ponta ou mesmo Lautaro Dias. Então eu acho que o próprio Vojvoda não soube definir isso para os jogadores e os próprios jogadores estavam muito perdidos nesse tipo de escalação. Então o Santos na parte da frente realmente estava pecando e muito em quesito finalização, por mais que o Tassiano tenha se demonstrado um jogador muito apto a isso de finalização, mas quando você coloca algum outro jogador ao lado dele, você tira o jogador que deveria ser o meia armador, que no caso é o Roleiser, você deixa ele numa posição desconfortável, obviamente que a bola vai chegar bem mascada e totalmente ruim na parte da frente. E aí vocês devem estar se perguntando, não tá faltando o 9 do Santos? Não tá faltando o centroavante? O Gabigol? Então, Gabigol, no aquecimento, ou mesmo um pouco antes da partida, foi indicado que ele teria algum desconforto, alguma coisa assim. Só que é muito curioso o jogador ter esse tipo de desconforto num gramado que é sintético. Então a gente levanta aquela dúvida do tipo, será que o jogador sentiu? Ou o jogador diz que sentiu porque não quer atuar no gramado sintético para não se lesionar? Existe talvez esse questionamento, essa situação. Não vou demonizar o Gabigol por pensar assim, e igual eu tava pensando, também não vou ficar cobrando diretamente alguns jogadores, igual poderia vir aqui e descascar o Tassiano, descascar o Lautaro Dias, ou mesmo descascar o Gonzalo Escobar por ter feito a falha que tenha feito e resultado no gol, que também o Brasão falhou, na minha opinião. Mas eu acho que esse não é o intuito, não é o momento para você realmente pegar cada jogador e descascar cada um deles. O lance parece que o Vojvoda não está conseguindo passar o que ele deseja para os seus jogadores. E aí quando chega nessa situação, cara, eu não sei se o Vojvoda realmente, não é questão nem de merecimento, mas se ele deveria realmente comandar o Santos. E eu vou traduzir isso para vocês nas substituições. Aos 62 minutos, o Vojvoda me faz 3 substituições conjuntos. Ele tira o Lautaro, o Ilharão e o Roleiser e coloca Gabigol, Zé Rafael e Miguelito. O que me estranha desse tipo de substituição, primeiro, por que você tira o Ilharão e deixa o Schmidt em campo? Você perde totalmente a confiança que os jogadores têm de controle no meio de campo, principalmente tirando o Roleiser. Quem vai fazer o meio armador tirando o Roleiser? O Miguelito não é meio armador. O Miguelito é ponta. O Zé Rafael tem uma certa qualidade no passe, ok, mas não é um meio armador. E o Gabigol, ele vai pra frente, vai pro ataque, é centroavante. Então o Vojvoda faz substituições que não faz o menor sentido. E literalmente, quando o Santos, eu não diria que o Santos estava melhor na partida, mas o Vojvoda conseguiu literalmente matar qualquer tentativa do Santos melhorar, depois que ele fez esse trio de substituição. Cara, Arão e Roleiser são jogadores que não podem sair quando você quer buscar o resultado. Nessa situação, ele poderia muito... Ele tirou o Lautaro Dias, eu acho que tudo bem, mas não poderia tirar o Ilharão e nem o Roleiser.
E talvez nem precisaria colocar o Miguelito. Por que diabo você vai colocar o Miguelito, um jogador que não vem atuando? Quando você precisa buscar resultado contra um clássico, contra um time tão forte que é o Palmeiras. Isso que... Eu acho que faria mais sentido ele colocar o Cabadeiro ali do que o Miguelito. Foi o Cabadeiro que jogou titular no jogo passado. Não tô querendo nem falar que ele deveria colocar o Robinho Júnior, porque isso aí eu acho que eu nem preciso aqui falar que o Vojvoda realmente não gosta do garoto. E aqui eu vou demonstrar pra vocês por quê. Aos 82 minutos, ele coloca o Robinho Júnior. Faltando menos de 10 minutos para acabar o jogo, ele coloca o único garoto que quando sai do banco faz a diferença. Robinho Júnior, em 2 oportunidades, teve personalidade. Além de procurar o drible, que nenhum jogador do Santos fez isso, conseguiu fazer algumas jogadas bem interessantes. E por último, ele tirou o Escobar e colocou o Vinícius Lira. Pra quê? Qual o sentido disso? Então, na minha opinião, o principal causador da situação do Santos, eu sei que as peças do Santos são horríveis. Mas se você não sabe utilizar as melhores peças, ou mesmo o menos pior, você vai sempre colocar os ruins, os piores, os horríveis dentro de campo. E aí quando eles estão dentro de campo, a gente que tá de fora fica agoniado. Fica totalmente desesperado para ver um bom futebol de jogadores que não vão entregar. É por isso que acontece a situação que acontece com o Tassiano, a cobrança excessiva em cima do jogador, a cobrança excessiva que aconteceu em cima do Guilherme, tanto que o jogador até saiu. Porque simplesmente os técnicos não sabem trabalhar bem as peças que tem. E aí fica a gente, torcedor aqui, que nem um bando de idiota, esperando que as coisas melhorem, esperando que as coisas vão pra frente. E parece que o treinador não tá nem aí. O treinador tá rindo da nossa cara. Pra finalizar, eu gostaria aqui de trazer pra vocês a possível escalação que o Vojvoda podia utilizar nesse jogo contra o Palmeiras. Pelo menos iniciar com essa escalação. A parte defensiva se mantém, já que eu não daria pra trocar o Zé Ivaldo pelo Luan Pérez, porque realmente o Luan Pérez tá com falta de ritmo de jogo, e o Zé Ivaldo já vem do jogo anterior, então fica difícil de você fazer esses trocas repentinas do setor defensivo, mesmo de zagueiros. Mas na parte de volante eu tiraria o Schmidt e entraria já direto com o Zé Rafael. Se o Zé Rafael não estivesse desempenhando bem, você tira o Zé Rafael e coloca o Schmidt no segundo tempo, e tá tudo bem. Agora, na parte da frente, eu entraria, obviamente, com o Barreal na direita, que é o dono da posição, Robinho Júnior na esquerda, porque você precisa de um garoto de criação e você precisa dar minutagem pra ele, principalmente responsabilidade e também confiança. Um garoto que tá subindo da base, tudo que ele precisa e tá esperando o seu treinador é um pingo de inteligência pra utilizar ele da melhor maneira possível e confiança pra ele conseguir desempenhar da melhor maneira possível. Agora, se você joga o Robinho Júnior na fogueira a todo momento, o jogador simplesmente vai, não diria nem desanimar, ele não vai conseguir desempenhar do jeito que você gostaria ou mesmo que todos gostariam. Então fica difícil de avaliar um bom futebol por parte do Robinho Júnior se nem o próprio treinador dá a confiança que ele deveria para justamente jogar dentro de campo. E o Roleiser no meio, porque o Roleiser é a única criação, o único meio armador que o Santos tem atualmente, já que o Neymar ainda não voltou. Quando o Neymar voltar, o Neymar é dono dessa posição e o Roleiser vai pro banco. Não tem por que querer colocar o Roleiser na ponta, porque justamente é um jogador que não sabe atuar nessa situação. Ou, talvez, você tira os pontas quando o Neymar voltar, usa o Neymar e Roleiser e na frente um falso 9 e um centroavante. Mas eu acho que você teria muitos jogadores que ainda marcariam, porque o Gabigol já é um jogador que não vai voltar, o Roleiser não vai marcar, o Neymar não vai marcar. São 3 jogadores a menos para marcar. Então realmente eu acho que quando o Neymar voltar, o Roleiser vai pro banco. E por fim, já que o Gabigol realmente não iria jogar, você usa o Tassiano, que é o finalizador. E aí você coloca o Tassiano não só como pivô lá na frente, mas pede que ele auxilie os pontas, não auxilie o Roleiser. Ele precisa estar disponível para o Roleiser para receber o passe ou finalizar a partir de um passe do Roleiser. Por que eu digo que ele deveria auxiliar os pontas? Porque no momento de uma situação em que o Barreal vem para frente e precisa fazer uma tabela, precisa fazer uma jogada para se desvincular da marcação, o Tassiano pode ser uma ótima opção. Você joga pro jogador que tá na frente, ele faz a parede, faz o pivô e devolve pro jogador e vai pra área para fazer o gol, porque o Tassiano é um excelente cabeceador. Agora, o que não dá pra fazer é deixar os jogadores perdidos no seu esquema tático, porque, igual eu falei,
foi muito difícil pra mim conseguir realmente montar o esquema tático que passou pela cabeça do Vojvoda. A própria TV, na hora que esboçou a escalação, pra mim não fazia sentido. Eles tinham colocado o Tassiano de ponta e o Lautaro Dias de falso 9. Se você tem Tassiano, você não vai colocar o Tassiano na ponta, cara. Ele não sabe atuar por aquela posição. No mínimo seria talvez o Lautaro Dias. Só que na hora que eu vejo dentro do jogo, eu vejo o Lautaro Dias e Tassiano lá na frente, esperando a bola chegar. E aí o Vojvoda, com, assim, a mente brilhante dele, no segundo tempo ele tira o único cara que poderia servir esses dois jogadores. Coloca o Gabigol no lugar do Lautaro Dias e tira o único jogador que poderia realmente fazer alguma coisa pra bola chegar redonda pro Gabigol. Cara, é incrível. O próprio treinador sendo o cavalo de Troia do time. E eu não tô querendo falar que os jogadores são bons e que poderiam entregar muito mais do que eles já entregam, porque não. Infelizmente, o Santos tem um elenco ruim. E tudo leva a crer, pelo menos as peças que o Santos estavam procurando eram boas. Loyola, Rony, assim, dava uma esperança. E já não é mais esses dois jogadores. Loyola já foi para outro time. O Rony, pelo jeito, não vai sair do Atlético Mineiro. E agora estão me falando de Michael. Cara, assim, é respirar fundo mesmo, porque vai ser mais um ano de, infelizmente, o Santos brigando pra não cair, brigando assim, perdendo as oportunidades que tem nas competições, sendo eliminado precocemente, e a gente vindo aqui fazendo esses vídeos que nem um bando de otário. É isso que vai acontecer nesse ano do Santos. Essa então foi a minha análise sobre o jogo de Santos e Palmeiras. Confesso que eu só dei um gostinho assim, só falei um pouquinho do Palmeiras e falei uma grande parte do vídeo sobre o Santos, porque realmente era algo que eu precisava falar depois de um jogo assim tão ruim. Eu não digo assim que o Santos tomou pressão do começo ao fim do Palmeiras, mas o problema é que parecia que os jogadores não queriam ganhar, os dois times, tanto o Palmeiras como o Santos, parecia que eles não queriam ganhar o jogo. Então, tanto que o gol que o Palmeiras fez foi um gol achado. Não foi um gol de uma bola trabalhada. Entrou dentro da área, driblou um, driblou dois, tocou aqui, fez o gol. Foi um erro do Santos que proporcionou o gol do Palmeiras. E o Palmeiras, depois o Santos ficou procurando um erro do Palmeiras para proporcionar o gol. Só que o Santos não tinha nem capacidade de chegar lá na frente para realmente conseguir causar algum efeito, conseguir incomodar pelo menos o Palmeiras. Realmente foi um jogo terrível de se assistir, e eu tenho certeza que o Santos vai proporcionar só mais tristeza daqui pra frente, a gente vai ter que acompanhar e sofrer junto com esse time. Mas aí, o que você acha, o que você pensa? Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui, vou ficando maluco por aqui, e vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e falou!